Então, onde eu concluo que o Palmeiras teve uma jornada infeliz, principalmente na primeira etapa. É claro que você deve ter acompanhado o jogo. Queria te perguntar o que é que aconteceu com o Verdão. Realmente, Beto, foi a pior partida do Palmeiras na Libertadores, Beto, nos últimos 30 anos, né? O Palmeiras não perdia por 3 gols de diferença há 30 anos. Bom, Beto, a verdade é o seguinte, o Palmeiras estava indo muito bem, né? Já não perdia mais de 20 jogos aí, né, com o Abel comandando o time na Libertadores, jogando fora de casa. E ontem, Beto, ele foi mais ou menos com um esquema tentando ganhar o jogo também, né? Um esquema mais ofensivo. Em vez de colocar o Giai, né, que está assim, jogando bem aí como lateral, e ele é mais marcador, ele optou por colocar o Kelvin, que vem aí de contusões, né? E que não estava assim tão bem fisicamente, para começar ali na lateral direita. Ele também optou por colocar o Veiga no meio-campo, Beto, em vez ali de algum volante um pouco mais marcador. Ele só colocou um volante, o Martinez, né? O Emiliano. E aí, Beto, o time acabou sentindo, né, a altitude, né, quase 3 mil metros. E o Kelvin falhou feio no primeiro gol, né, o ponta foi para cima dele, cruzou e saiu o primeiro gol. Depois teve um pênalti, né, em que o jogador do Palmeiras, o Andréas, tentou se defender do chute e a bola bateu no ombro dele e depois no braço. E o árbitro marcou pênalti, não teve jeito, 2-0. E no finalzinho, nos acréscimos do primeiro tempo, Beto, uma outra jogada pela direita, o outro jogador, né, volante não, o meio atacante, cruzou para trás e saiu o terceiro gol. E aí, Beto, com 3-0, o Abel ainda tentou fazer algumas alterações, né, tirou o Kelvin, tirou o Veiga, que foram muito mal no primeiro tempo, e o Palmeiras até chegou a criar algumas boas chances de gol, né, mas não conseguiu diminuir esse placar. E agora, Beto, vai ter que fazer aí, né, praticamente o improvável, né, de reverter 3-0 na Libertadores. É muito difícil. Só que, Beto, por outro lado, né, eu estava vendo os resultados do Palmeiras aí nos últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Beto, jogando em casa. O Palmeiras fez 3 gols de diferença nos adversários nos 5 últimos jogos jogando em casa. Ele fez 3-0 no Sport, 3-0 no Vasco, 4-1 no Juventude, 4-1 no Inter, lá de Porto Alegre, e 5-1 no Bragantino. Então, tem esses dois lados, né, Beto? Jogou muito mal ontem na altitude contra um time forte e agora vai ter a oportunidade de jogar em casa, né? Onde ele joga melhor, onde tem a oportunidade aí de tentar reverter essa vantagem enorme que o time do Equador conseguiu. Vamos ver, Beto. Quinta-feira que vem, vamos ver se o Palmeiras consegue aí a virada tão esperada pelos seus torcedores, né, para chegar à final da Libertadores, ou se vai ter que acompanhar aí uma provável final entre Flamengo e LDU ou Racing e LDU, Beto. É verdade, Beto. E o resultado de ontem acaba interferindo, né, Beto? Se tivesse ali conseguido um empate, né, uma vitória por um gol, você ficaria até mais tranquilo para escalar todo o time principal aí contra o Cruzeiro. Agora, o Abel deve ficar com a pulga atrás da orelha, né, Beto? Você vai colocar o time titular contra o Cruzeiro e depois correr o risco de machucar algum jogador ou de eles estarem cansados aí para o jogo, para o confronto contra a LDU, então vai ser uma dúvida enorme, né, Beto? Mas, por outro lado também, se ele coloca um time reserva contra o Cruzeiro, né, perde o jogo ou empata, e o Flamengo ganha o seu jogo contra o Fortaleza, ele perde a liderança no Brasileiro também. Então, é uma situação complicada, Beto. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu acho que ele é capaz de colocar o time principal contra o Cruzeiro realmente para tentar uma vitória, para pelo menos manter, né, se manter na frente do Flamengo aí no Brasileirão. E tem É, o Zé, Oi. e tem uma coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, se ele coloca o time reserva e perde a liderança, ele vai ser criticado porque fez isso. Agora, se Sim, ele põe o time principal, a turma do Amendoim vai dizer o seguinte: ele já jogou a toalha, né? Com os 3-0 ele já jogou a toalha e vai ficar só no Brasil. Você vê como é que é o futebol? não é fácil, né, Beto? É uma É, situação que ele vai ter que administrar agora, né? é. Eu acho que seria melhor você, no mínimo, ganhar esse jogo, né, Beto? Com o time principal, realmente.
depois ele vai ter aí, é só na quinta-feira o jogo, né? Se fosse na quarta, até entenderia, Sim, mas sim. como o jogo é na quinta-feira, Beto, eu acho que ele vai sim colocar a maioria dos jogadores aí para tentar manter, né? Enquanto isso, o Cruzeiro só tá de boa, né, Beto? É o terceiro colocado, tem essa chance aí de descansado agora enfrentar um time que vem abalado aí por uma derrota grande, né, na Libertadores. Então vai ser um jogão, Beto. No domingo, 8h30 da noite, esse jogo. Já o Meu Flamengo, Deus. Beto, vai ser 8h30 da noite Oito e no domingo, meia. por causa, pelo fato do Palmeiras ter jogado Sim, no sim, Equador na verdade. quinta-feira, né? Então, Verdade. não tem como, até voltar agora e tudo mais, os jogadores descansarem um pouco. Por Tá. isso, eles marcaram o jogo aí para 8h30 da noite, né, Beto? E aí o Flamengo amanhã, né, tem a chance já de assumir provisoriamente a liderança, vai enfrentar o Fortaleza, Beto. O Fortaleza que está muito mal, né? Está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. Então o Flamengo tem uma grande chance amanhã de passar aí o Palmeiras na ponta da tabela, Beto. O Zé, o jogo é lá ou é lá no Rio? É, no Fortaleza. Ah, em Jogo no Fortaleza. Castelão. É, no O Castelão, jogo vai fica ser mais. amanhã, às 7h30. Temos também os outros paulistas, né, Beto? O Vamos falar. Corinthians amanhã tem um jogo difícil, né? Vai enfrentar o Vitória. Vitória que ganhou do Santos na Vila Belmiro aí na última rodada. E o Vitória, Beto, foi para 31 pontos. Ele está ali na beira para tentar sair da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo difícil. O Corinthians não terá o Hugo Souza no gol, né, Beto? Vai um goleiro reserva, um menino da base, porque o Corinthians está com o Hugo machucado, né? Então vai ser um jogo bem difícil. E é um jogo importantíssimo para o Corinthians, né, Beto? Ele precisa dessa vitória para se afastar realmente ali daquela zona perigosa, porque se ele perde o jogo, Beto, o Corinthians hoje tem 36. E o Vitória, se ele ganha esse jogo, ele vai para 34 pontos, ou seja, ele se aproxima demais do Corinthians. Então, o Corinthians tem que, no mínimo, arrancar um empatezinho lá para não deixar o Vitória acreditando aí na possibilidade de sair da zona de rebaixamento, Beto.